Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos novamente. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Vanessa. Sim. Sim, bom dia. Ok. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar o Fábio a iniciar mais uma formação nossa. Bom retorno. Estamos de volta, né? Graças a Deus. Espero que vocês estejam todas muito bem e prontas para nós recomeçarmos, né? Que Deus abençoe o trabalho de todas. Um abraço. Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação, a TPC, né? Não presencial, ou seja, presencial agora, né? Dos anos iniciais. Esperamos que tenhamos um ano bastante profícuo. Antes de iniciarmos a formação, eu peço, né, que mantenham os microfones e câmeras desabilitados para que não tenhamos nenhuma intercorrência durante a formação. Aqueles que desejarem podem participar conosco pelo chat, e na impossibilidade do chat também pode solicitar a palavra, e aí a gente solicita que vocês habilitem o áudio e o microfone para fazer essa interação. Os materiais que serão utilizados nessa formação já estão disponíveis neste link da tela e também colado no chat. Para dar início, então, à formação, desculpem, né? A formação de hoje
como todas as outras, ela está sendo gravada, e a gravação, bem como os materiais, serão encaminhados posteriormente para as unidades escolares. Para dar início, então, à formação de hoje, eu passo a palavra para a diretora do Núcleo Pedagógico, a professora Irma. Bom dia, Irma. Bom dia a todos, os PCNPs, os professores e os PCs que estão presentes, né? Então, o que nós temos que dizer para vocês nesse momento, o que temos a dizer, né? São bem-vindos, né, ao ano de 2021. A gente sabe que nós começamos o ano, não como nós queríamos recomeçar, né, com mais tranquilidade, com mais segurança. Estamos retornando ainda, né, com bastante incerteza do que vem aí pela frente para a gente, né, mas precisamos ter forças, né, precisamos ter coragem e encorajamento, né, é exatamente isso que a vida nos pede, né, que a gente volte com coragem, com fé, com perseverança, que a gente vai vencer. Como nós conseguimos atravessar, né, eu digo até atravessar, né, porque não sei nem se seria passar, né, atravessar o ano de 2020, conseguimos bastante coisas, aprendemos bastante, conseguimos também orientar nossos alunos naquilo que foi possível, e é com essa esperança e esse espírito de luta que sempre traz para que o professor sempre traz para o seu dia a dia, que a gente espera o retorno de todos para esse ano, né? Nós continuaremos aqui durante todo esse ano para fazer as orientações de vocês em ATPCs, e também no nosso trabalho lá na diretoria de ensino, enquanto núcleo pedagógico, tá? Essa parceria, no ano de 2021, a gente vai continuar desenvolvendo com vocês, tá? Então, para começar a dar início aos trabalhos desse ano, nós também vamos comentar com vocês, né, para esse retorno, o que está aí com muita evidência, o que vem forte aí pela frente, a questão do ensino híbrido, né? Porque nós vamos ter encontros presenciais com os nossos alunos, né, aulas presenciais, mas ainda vamos ter também aulas remotas, né, tanto do professor que é do grupo de risco, como daqueles alunos que ainda não estão comparecendo à escola, né. Então, pelo fato de se fazer presente, né, esse ensino híbrido, é que a gente vai conversar com vocês hoje, a Vanessa vai conversar com vocês hoje, para orientá-los a tomar um começo, né? Como começar, a tomar um caminho em relação a isso. E também, muito importante nesse momento, né, que é a questão da sondagem, né? Porque junto com esse ensino híbrido também vem a questão da recuperação. O ponto forte, né, da nossa volta nesse momento é a questão da recuperação da aprendizagem, né? Então, são as sondagens, aquilo que os nossos alunos conseguiram desenvolver o ano passado, em termos de conhecimento, né? E que nível de aprendizagem que eles estão para darmos início esse ano. Né? Talvez com a presença de alguns alunos agora na escola, vai se tornar o nosso trabalho um pouquinho mais fácil. Mas são focos que nós temos que ter agora, né? A questão do acolhimento que vocês vão fazer com os alunos essa semana, né? Já deve até ter começado. A questão de como organizar esse ensino híbrido, remoto e presencial, né? E a questão da sondagem, né? Por onde que eu vou começar, certo? Bom, para que isso fique um pouco mais claro para vocês, eu passo, então, a formação para a Vanessa, que ela vai ajudá-los nesse entendimento. Muito obrigada. Obrigada, Irma. Bom dia a todos. Desde já agradeço a participação de vocês, mais uma vez, a colaboração do Fábio, da Irma, supervisora Lilian, dos anos iniciais, nosso dirigente de ensino, e nós estamos aqui mais uma vez para fortalecer esse trabalho de formação. Dou também as boas-vindas aos PCs novos, que nós estamos aí com novos PCs nos municípios parceiros, novos representantes, sejam muito bem-vindos. Nós temos aí um trabalho de parceria junto ao programa Ler e Escrever, e uma das nossas parcerias é justamente essa formação junto com vocês, professores coordenadores,
para que vocês repliquem essas formações em suas escolas. E no apoio de sempre, no que precisar. Eu faço as minhas palavras da Irma, né? Ela já falou sobre os objetivos que nós temos hoje, esse objetivo de fortalecer a formação docente, a aprendizagem colaborativa, resgatar a importância da realização do acolhimento emocional. Vocês estão vendo que hoje eu estou com a câmera aberta, né? Justamente para vocês terem um contato, né, maior conosco, olhar para nós. É importante essa relação síncrona. Vocês, professores coordenadores e professoras, estabelecer isso com os vossos alunos, mesmo à distância, ter esse contato visual com eles. É muito importante para fortalecer os vínculos. Nós também vamos subsidiar os docentes para proporcionar a continuidade dos estudos de forma remota e presencial, potencializando o ensino híbrido, e nós vamos orientar sobre as habilidades essenciais do ciclo 2020-2021, visto que nós temos aí um ciclo que não foi se encerrado, um trabalho de recuperação e aprofundamento que deve continuar, e é o nosso foco, e a realização de sondagens, e quando eu detecto essas defasagens dos meus alunos, eu tenho um material para isso, para auxiliar no desenvolvimento dessas habilidades essenciais, que é o material do Aprender Sempre nesse momento. Nós também temos, né, o material do currículo em ação, então, ler, escrever e sociedade e natureza. Eles chegarão até nós em um caderno, o outro caderno do EMAI. Esses materiais já estão disponíveis lá no site da EFAP, Currículo Paulista, Materiais de Apoio, conforme eu já encaminhei aos grupos, a vocês. Então, é importante também estarem estudando esses materiais, tá? Se familiarizando com eles, material alinhado aos currículos paulistas, habilidades essenciais. Lá também tem o material Aprender Sempre, volume 1, 2021. Nossas escolas estaduais estão recebendo, muito em breve os municípios parceiros também receberão seus materiais impressos. Então, vamos prosseguir. Nós temos uma sensibilização. Vocês estão conseguindo assistir? Não pode pôr no Viva Voz? Ah, meu, acho que é a internet que não tá.
Muito bem, então, esse vídeo veio trazer uma sensibilização sobre tudo, né? O que nós vivemos no ano passado e ainda estamos vivendo esse ano por conta dessa pandemia, desse distanciamento social. Então, algumas palavras aqui nos remetem com essa sensibilização, né? Nós colocamos aí o que o vídeo traz para nós. Eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Muitas mudanças e incertezas, né? O vídeo vem mostrar isso e o que nós passamos. A questão do isolamento, questão da aprendizagem, a rotina, né? A reinvenção, quantos de nós não tivemos que nos reinventar? A aprendizagem constante, não só nossa, né, mas os nossos alunos, nós fizemos o possível aí, muitas vezes o impossível, para que essa aprendizagem continuasse, né? Não da forma como deveria, né, mas que pelo menos nós consigamos avançar aí com eles e proporcionar esse momento. Os desafios que muitos ocasionaram, a indefinição, incertezas, né? Os recursos que nós tivemos aí, a disponibilização de vários recursos, nos reinventar, usar novos recursos, entra a proximidade digital, os recursos digitais, se familiarizar com eles. Então, foi uma aprendizagem para todos, né? Todos nós precisamos disso. E o que isso nos faz, então, pensar? Né? Esse momento agora, eu gostaria muito da colaboração de vocês no áudio, se possível, tá? É um momento, uma roda de conversa virtual, é uma estratégia do acolhimento, tá? O que essa roda de conversa virtual, ela nos proporciona? Ela proporciona esse encontro, né? Esse momento de partilha, de acolhimento, e de fortalecer os vínculos, né, de acessar a inteligência coletiva. Então, eu gostaria que vocês participassem nesse momento. Em que medida foi possível desenvolver a aprendizagem em 2020? E agora, o que fazer para avançar com a aprendizagem em 2021? E aí? Então, vamos refletir? Como foi possível desenvolver a aprendizagem em 2020? Alguma coisa nós aprendemos e os nossos estudantes também. E agora, o que nós devemos fazer para avançar a aprendizagem em 2021? Vamos lá? Professores, professores coordenadores. Aguardo a colaboração de vocês. Nós precisamos, olha só, já tem. Sinta-se à vontade para participar, Eunice. Bom dia, Eunice. Bom dia. Gislaine. Bom dia, Vanessa. Pode falar, Eunice. Tudo bem? Tudo bem. Em 2020, nós precisamos nos reinventar, né? Também foi um ano de aprendizagem para nós também. Eunice, eu acho que o seu áudio... Mas está aberto, está me ouvindo? Estou. Tá dando um eco no fundo, Eunice. Vanessa? Vanessa? Oi? Tá bem baixo o seu áudio. Fábio, você está ouvindo a Eunice? Está me ouvindo agora? Ah, agora melhorou. Eu disse o seguinte, que em 2020 nós tivemos que nos reinventar.
Assim como os alunos, nós também tivemos que passar por momentos de aprendizagem. Conseguiu me ouvir? Vanessa? Oi. Vanessa, conseguiu me ouvir? Obrigada, Eunice. Acho que a Cléo queria falar. A Gislaine. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Bom pessoal. dia. Tudo bem? É que a Eunice falou, né? A aprendizagem em 2020 foi assim desenvolvida não só para os alunos, né? As mudanças foram para nós também. Enfrentamos assim muito, mas muito desafios mesmo. Desafio com a tecnologia, o desafio em ter que ensinar os nossos alunos, né, de forma à distância, porque até então era assim uma coisa impossível, né? Nós nem imaginávamos como poderíamos fazer, né, esse desenvolvimento da aprendizagem, principalmente nós os anos iniciais, que eles são totalmente dependentes, né? E então nós vimos assim, nos vimos numa situação totalmente nova, né? E com muita dificuldade conseguimos nos reinventar, né? E trabalharmos. E agora, para 2021, o que nós devemos fazer para avançar essa aprendizagem é outra etapa fundamental de parceria, de conscientização, de união, para fortalecer muito mais, porque ano passado foi assim, tudo novo, né? Eu acho que agora em 2021 vai ser bem melhor, porque nós vamos já estar com um pouco de experiência, né, do que nós passamos em 2020, e agora nós podemos assim nos adaptar melhor, né? Reinventar mais e tentar fazer que consigamos avançar essa aprendizagem dos nossos alunos, né? Porque é necessário, tá? Passa a palavra. Isso, obrigada, Gislaine, obrigada, Eunice, pelas contribuições. Oi, Cléo, Vanessa, bom dia. bom dia a todas. Então, Vanessa, foi um ano muito atípico, né? Com muitos desafios, com muitas perdas, muito sofrimento, de crianças, de família, mas também foi um momento, assim, de a gente se unir com as famílias. A gente viu que as famílias foram muito parceiras em todos os momentos, na aprendizagem. Então, hoje, a gente, nesse 2021, o que a gente espera? Essa continuidade da parceria com as famílias, que é isso que nos fortalece para o nosso momento de aprendizagem das nossas crianças. Isso, Cléo, muito obrigada também, né? Importante, nós vamos depois retomar essa nossa conversa. A Samanta levantou a mão, Samanta? Gostaria de participar, Samanta e os demais? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, Samanta, perfeitamente. As amigas parceiras aí, né, já colocou, por isso que eu até tirei a mão. Mas é isso mesmo, eu acho que, para mim, eu acho que a palavra central é aprendizado, né? Porque foi o que as amigas falaram aí, com todo esse sofrimento, na minha opinião, a gente pôde sim, né, buscar algo de bom. Na minha opinião, principalmente essa tão sonhada união família-escola, que, querendo ou não, né, aos trancos e barranco teve que acontecer. Eu acho que valorização, não foi de um modo geral, mas eu falo pela nossa realidade aqui em Populina, pais que vieram aqui relatando, nossa, eu não tinha noção da importância do professor. Então, acho que de tudo a gente pode sim tirar o lado positivo disso tudo. E nessa parte foi algo assim que eu vi como positivo, em tudo de ruim que aconteceu, né? Desde a pandemia. Muito obrigada, Samanta.
Agora eu acho que a Deva levantou a mão também. O Fábio trouxe o papelzinho aqui que a Deva estava com a mão levantada, Deva. Devanir? Tudo bem, então? Então, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho o slide anterior, porque olha como que é importante essa interação, né? Essa roda de conversa, os nossos conhecimentos, eles vão se aprofundando, né? Eles vão crescendo aí, e é muito importante falar isso com as nossas crianças, né? Promover esse momento de conversa. Então, eu poderia ter colocado outros balõezinhos aqui, conforme a fala de vocês, a participação, né? Por exemplo, a Eunice, que falou da reinvenção, né? Vamos ter que reinventar novamente, que foi uma superação. A Cleonice, que trouxe a questão das perdas, né? Do sofrimento, mas da parceria com as famílias, muito importante para que isso continue. A Gislaine, que coloca para nós, né? Um ânimo aí para nós continuarmos aí, que esse ano será bem melhor que o outro, porque já estaremos familiarizados com algumas ferramentas digitais, né, com a própria experiência. Então, poderíamos colocar vários outros balões aqui, questão da experiência, né, do crescimento que nós tivemos. A Samanta veio aí colocar a questão da união. Foi um momento que nós tivemos que nos unir mais, né, um ajudando o outro, a parceria fundamental. Então, a gente vê aí que tudo isso trouxe também, foi muito significativo para nós e para os nossos estudantes. Promoveram muitos conhecimentos aí, tanto no emocional como no cognitivo. E falando em emocional, nós vamos agora falar um pouco sobre essa questão do acolhimento emocional, né? A Meire, quer falar, Meire? Sinta-se à vontade. Oi. Oi, bom dia, bom Meire. dia. Bom dia a todos, a todas. Eu gostaria de complementar essa parte aí que as minhas colegas já disseram, de estar reforçando essa questão do acolhimento. E uma coisa legal que a Gi disse aí, que a gente pôde conhecer cada criança, por mais que a gente estava distante pela tecnologia devido à pandemia, né? Nós conhecemos mais os problemas, nós entramos dentro da família, porque a partir do momento que eles começaram a realizar esses estudos remotos, a gente teve uma participação mais ativa ali no núcleo familiar, e eles também puderam valorizar o nosso trabalho em relação ao esforço que a gente está fazendo. É lógico que nós não conseguimos atingir a todos, mas a maioria nós conseguimos, e através daqueles projetos maravilhosos, foi muito emocionante ver as crianças desenvolvendo, aprendendo a ler e escrever, mesmo que remotamente. Então, esse acolhimento aí, quando a gente se diz o marco zero, a gente já iniciou na nossa escola, é de extrema importância, não só com o estudante, mas principalmente com o professor, porque o professor vai ter que se reinventar, igual as meninas disseram, novamente, e é agora que é o grande problema, né? Porque o ensino híbrido, a gente depende muito da tecnologia, mas nós não podemos esquecer que a tecnologia só funciona se tiver uma boa metodologia, tá? Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada, Meire. Realmente veio complementar a valorização, né, que nós tivemos aí, os professores, a participação das famílias. É importantíssimo esse acolhimento. Nós estamos agora, nesse momento, realizando o acolhimento, né? O acolhimento nosso aqui, né? Nós estamos conversando, falando do que passamos, das angústias, mas das vitórias também. Então, isso é muito importante, não só com os estudantes, mas com os professores, com a equipe da escola, mais o ouvir, né? Nós temos também que ouvir muito o outro, essa escuta empática, se colocar no lugar do outro. E ouvindo o outro, eu vou dar a oportunidade para a Devanir, né? Levantou a mão, e a Meire participou, agora a Devanir. Deva. Está me ouvindo? Oi, bem baixinho, Deva. Tem jeito de aumentar o microfone ou o volume? Áudio?
Então, Deva, você está com o microfone ativado, mas nós não conseguimos te ouvir. Você quer participar no chat, Deva? Acho que a Deva está tentando conectar conosco aqui. Deva, assim que você... Olha, ela está tentando falar, mas o áudio não vem, né, Fábio? Deva, eu vou deixar o chat aberto para sua participação. Assim que você conseguir conversar conosco, você sinta-se à vontade, eu abro a oportunidade, tudo bem? Para nós prosseguirmos, eu agradeço desde já a sua participação também de todas. Então, vamos lá. A Meire já colocou a importância desse acolhimento, né? É o marco zero, é a partir do acolhimento que tudo deve acontecer. O acolhimento não é só no momento da volta às aulas, do retorno, mas deve ser uma prática constante. Por quê? Porque ele contribui para o desenvolvimento das competências socioemocionais e cognitivas também. Nós sabemos que quando nós conseguimos equilibrar nossas emoções, os nossos estudantes também, nós conseguimos aprender o que não é, né, o que é nos proposto. Então, nós precisamos estar bem para nós conseguirmos aprender também a se relacionar com as pessoas. Então, a gente coloca aqui a prática da escutativa, né? É mais o ouvir também. Só que para eu direcionar esse acolhimento, eu preciso fazer algumas questões disparadoras, como nós fizemos aqui. Tá? Eu preciso conversar com minhas crianças. Como você está? Né? O que aconteceu? Então, e deixá-los falar, ouvir, né, para que estabeleça um ambiente de confiança mútua, no qual profissionais, estudantes e família sintam-se mais integrados. Nós estamos aí com a participação das PCNPs Adriele e da Eleusa, que nos apoiam, né, em relação a esse acolhimento ao programa do Conviva, e nós gostaríamos, né, se vocês quisessem participar, também está com a oportunidade aberta, elas são responsáveis e nos apoiam também nessa questão. Mas a gente coloca a nossa responsabilidade também no acolhimento dessas crianças, tá? E vocês, professoras coordenadoras, dos nossos professores e da equipe gestora também. Então, nós podemos colocar aqui que o que é acolher. Então, muitas vezes a solução está no próprio problema. Nós tivemos aí esse problema dessa pandemia, e quantas soluções, quantas oportunidades nós tivemos com isso. Então, nós temos, assim, duas maneiras de olhar, né? Uma maneira positiva e uma negativa. Então, que nós possamos olhar o lado positivo. Temos, sim, né, o lado negativo, a gente tem aí também muitos desafios, obstáculos, mas nós conseguimos vencer, né? Como que nós conseguimos vencer isso? Nós devemos promover o bem-estar para nós prosseguirmos avante. Muitas pessoas ficaram doentes, não foi fácil, né? Eu me coloco nessa situação também, passei momentos difíceis, mas todos os momentos que nós passamos, eles nos servem para aprendizagem. Eu já disse para vocês que os desafios nos trazem experiências, aí a experiência nos traz paciência, né? Ou que nós possamos olhar as coisas de outro modo. Então, muitas vezes a gente se sente mais segura agora, pelo tudo que nós passamos em 2020. Então, nós precisamos ter essa conversa e esse acolhimento ser constante. Todos os dias, né, quando nós tivemos contato com alguém, como foi seu dia, quando o estudante acaba de resolver a situação, o problema, nós colocamos, além de perguntar como você fez para chegar até esse resultado, mas perguntarmos como você se sentiu, né? Você superou? Então, nós temos que colocar essas emoções para fora e procurar um equilíbrio. Nossos estudantes precisam muito de nós, porque nós já foi dito aqui, eles têm a dependência, né? Eles vão construindo a autonomia,
mas eles ainda são muito dependentes. E quando eles conseguem se sentir acolhidos, eles conseguem ter segurança e prosseguir na aprendizagem, prosseguir nos seus estudos, tá? Se sentindo capaz. Então, o que é? É apoiar, é amparar, é estabelecer vínculos, é estar disponível. O acolhimento deve ser uma prática constante, inclusivo e integrativo, natural, genuíno, intrínseco ao contexto escolar. Então, cada especificidade, cada escola tem o seu contexto, o acolhimento deve ser natural, né? Acontecer de forma natural, como nós estamos fazendo aqui, né? Não é assim, pronto, agora nós vamos acolher. É o momento do acolhimento. Sim, você se dedica àquele momento, mas você vê que em toda é uma prática constante. Todas as situações, nós podemos ouvir uma pessoa. Não precisa ser um especialista, um psicólogo, para ouvir muitas vezes, né? Só de ouvir o desabafo, a gente já vai se aproximando. Para isso também, nós colocamos aí para vocês um material de apoio que eu já disponibilizei nos grupos também, de volta à escola, estratégias para acolhida pós-isolamento social. É um dos materiais do programa Conviva, esse é o símbolo, né, do programa Conviva. Esse material vem contribuir também com várias estratégias para o acolhimento, né? Uma delas é a conversa virtual, roda de conversa virtual, tá? Então, isso vem colaborar conosco. A Eleusa participou no chat. Vamos ler a participação da Eleusa, porque nós estamos aqui no tema, né, da acolhida. Isso mesmo, Vanessa, de forma natural e principalmente na prática da escuta ativa, que contribui muito para o bem-estar dos nossos alunos. Muito obrigada, Eleusa. Nós agradecemos a sua participação e contamos com o apoio de vocês, né, no que for preciso. E diante desse acolhimento, após, né, essa ação planejada, que é o acolhimento, não deve acontecer também de qualquer jeito, né, apesar que é uma prática constante, mas eu tenho que ter o objetivo ali que nós já falamos aqui, né, essa aproximação, essa aceitação, essa compreensão, esse respeito. Depois de tudo planejado, acontecer esse acolhimento, nós vamos falar um pouco do ensino híbrido, porque é como vai acontecer a aprendizagem, né? E a Irma colocou no começo aí que é uma preocupação, mas esse ensino híbrido, como ela já disse, é uma prática que nós já estávamos começando a lidar com isso, né? Nós não podemos fugir disso. É uma prática que veio para ficar. Então, é uma mistura dessas aulas presenciais com aulas remotas, né? Promove mais engajamento, participação dos estudantes. Então, eu tenho que procurar alinhar essas aulas remotas com as aulas presenciais, personalizando o ensino. Como que é essa personalização do ensino? Essa personalização do ensino é quando eu atendo às especificidades dos meus alunos, as dificuldades, né, as necessidades, eu olho para as suas potencialidades. E como que eu consigo fazer isso? Através de uma diagnóstica, de uma sondagem, que é o início, né? Então, nós vamos posteriormente também falar um pouquinho sobre isso. Então, olha só, o ensino híbrido, ele promove essa mistura entre o presencial, né, e a proposta de ensino online. Então, integra a educação à tecnologia e permeia tantos aspectos da vida do estudante. Então, o professor, ele também tem um aliado aí, que é o Centro de Mídias. Ele vai procurar alinhar suas aulas com as aulas do Centro de Mídias. Para isso, o Centro de Mídias disponibiliza as habilidades anteriormente, uma semana anterior, que serão trabalhadas. Tá? Então, ora a criança estará presencialmente, nós temos aí, então, esses agrupamentos de alunos, né, nos anos iniciais diário, então um grupo vem um dia, outro no outro, e o outro no outro dia da semana. Então, vamos pensar que nossos alunos, nos anos iniciais, eles viriam para a escola 2 vezes por semana, né, 2 ou 3 vezes na semana. Então, aproveitar esse momento junto ao professor, esse momento presencial,
para fazer essa sondagem com os nossos alunos, acolhendo e fazendo a sondagem dos saberes. Tá? Então, é importantíssimo que essa sondagem, essa diagnóstica ocorra presencialmente com os nossos alunos, certo? E os dias que ele não estará presente, ele tem o recurso do centro de mídias, nossos professores também poderão filmar a aula, né, tá? Essa relação síncrona com os estudantes ao mesmo tempo, com aqueles que estão na sala presencial, transmitindo a aula ao vivo para aqueles que não estão, tem esse recurso também, tá? Então, isso tudo são desafios, mas que nós temos aí estratégias para vencer esses desafios. Então, vamos prosseguir aí. O que esse ensino híbrido, ele promove aos estudantes? É importante perceber que esse ensino híbrido, ele não o protagonismo para os nossos não é o ponto de partida, mas o ponto de chegada, tá? Com o ensino híbrido, os nossos alunos, eles vão adquirir maior autonomia. Mas, para isso, eu tenho que orientar a questão da rotina de estudos. Então, meu menino compareceu na escola, ele precisa ter em mãos o dia que ele vai retornar na escola, como orientações, como que ele vai fazer na casa dele. Como que ele vai assistir a aula, como que ele vai realizar as tarefas, precisa realizar as tarefas do centro de mídias, não só acessar, mas realizar as tarefas. Quando ele retornar para a escola, o professor vai olhar essas atividades, tá? Então, tudo isso eu tenho que orientar os meus alunos. Essa rotina de estudos é muito importante, né? Nós sabemos que a escola teve esses dias aí, também se organizou muito para isso, né? Esse contato com as famílias também, de repente, tem que tomar cuidado. Chega o menino e não é o dia dele ir para a escola, e aí? A mãe foi lá, deixou a criança, como que eu vou fazer agora com essa criança? Né? Então, isso tudo é uma questão de organização, né, que precisa acontecer, e vocês trabalharam isso nas escolas, e nós vamos ter que continuar trabalhando isso todo momento, durante todo esse ano, tá? Então, para o estudante, o ensino híbrido, ele respeita a forma como cada estudante aprende. Porque eu tenho aí os recursos da pesquisa, o professor é o mediador, é o mentor da aprendizagem, tá? Ele vai sempre ter o seu papel de mediador. Merielle colocou aqui que serviu para a gente ver também que não é só tecnologia, não adianta tecnologia somente, nós temos que ter o papel fundamental do professor, do mediador, né, dessa tecnologia, do orientador da aprendizagem. Então, dar suporte aos estudantes com defasagem, porque eu posso aí e devo trabalhar o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, se eu preciso resgatar uma habilidade do ano anterior, eu devo resgatar isso com meus alunos, porque senão ele não consegue avançar nas aprendizagens. O ensino híbrido promove isso, porque são diversas estratégias que eu posso atender o meu aluno, né? Nos agrupamentos de aluno, no atendimento personalizado, individual aos meus alunos, amplia as possibilidades para desenvolver atividades mediadas pela tecnologia ou não. Estimula o protagonismo do estudante, olha só, uma vez que auxilia a desenvolver a autonomia. E também otimiza a gestão para o acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem, né? Por meio de instrumentos e recursos. Então, ele promove isso aos estudantes, o ensino híbrido. E para os profissionais da educação? Vamos lá, então. Não só para eles, mas para nós, profissionais, o que contribui o ensino híbrido? Aprimora a capacidade, né, de transformação, iniciativa, criatividade, vontade de aprender, olha o socioemocional, abertura às mudanças, lembra das competências socioemocionais que nós já trabalhamos aqui? Né? A consciência da necessidade de uma educação de qualidade e das implicações éticas e políticas do seu trabalho. Possibilita aos profissionais, a nós, compreendermos que vivemos em uma sociedade heterogênea e plural. Então, todos são diferentes, né? Isso nós temos que respeitar, valorizar essas diferenças, e também essas diferenças nos possibilitam a criar novas estratégias, né?
Isso possibilita o nosso planejamento, né, atendimento às especificidades de cada aluno. Desenvolver o processo de ação e de investigação, que possibilita o aperfeiçoamento profissional e da prática pedagógica. Então, quantas oportunidades nós tivemos para isso? Para aperfeiçoar a nossa prática, né, pedagógica, o nosso desenvolvimento profissional, nossa formação contínua. Então, nós estamos aqui num momento de formação contínua, isso deve ser constante, nós temos que estar sempre abertos a aprender, né, e buscar isso. Conhecer e compreender os princípios, métodos e recursos educacionais como elementos de suporte para ações educativas. Então, o método de ensino híbrido, nós temos aí várias estratégias, a sala de aula invertida, rotação por estações, nós já comentamos aqui, né, nas nossas formações, e a educação por projeto, aprendizagem por projetos, que é uma das marcas do nosso programa, né, do Ler e Escrever, o EMAI traz muito isso, projetos que a gente consegue desenvolver mesmo à distância. Foi possível o desenvolvimento dos projetos com adaptações, né? Podemos colocar também, relembrar naqueles balãozinhos a palavra adaptações. Nós precisamos adaptar as circunstâncias para nós evoluirmos, né? E isso nós conseguimos. Tudo isso, gente, para alinhar o nosso trabalho, questão do acolhimento, do ensino híbrido, a questão do diagnóstico, tanto de professores novos que estamos aí recebendo, como também dos alunos, nós temos aí um apoio, que são as habilidades essenciais. Essas habilidades, elas foram priorizadas, porque nós sabemos que não dá para ensinar a mesma coisa em um tempo menor, né? E nós passamos aí por tempos difíceis, então o que nós temos em mente? Que há habilidades do currículo que precisam ser garantidas para nossos estudantes para que avancem nas aprendizagens. Então a SEDUC realizou uma seleção de quais seriam essas habilidades essenciais. Lembrando que essas habilidades estão no currículo paulista, são habilidades do currículo paulista. O currículo paulista também é o nosso Ler e Escrever, o EMAI, eles foram aliados ao currículo paulista, tá? Então, isso tudo é currículo, nós estamos trabalhando o currículo. O material Aprender Sempre é o currículo também. Tá? Então, não é que nós vamos trabalhar agora o material Aprender Sempre para depois trabalhar o EMAI, o Ler e Escrever. Não, eles estão juntos, eles estão articulados, tá? Isso tudo por quê? Para garantir a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, com o objetivo de apoiar o trabalho pedagógico nas escolas, o Centro de Mídias, a SEDUC, realizou o levantamento dessas habilidades essenciais. Eu coloquei aqui novamente para vocês o link. Nós temos que perceber e olhar que não somente para a matemática, né? É que hoje a nossa formação é do EMAI e cabe ressaltar a vocês que a diretoria de ensino, em relação à formação dos anos iniciais, ficou responsável pelas formações do EMAI, da Educação Matemática nos anos iniciais. As formações do Ler e Escrever, Sociedade e Natureza ficaram como responsabilidade da EFAP. Então, toda segunda-feira, das 10 horas às 11h40, vocês terão formação. Uma semana com a EFAP, através do Centro de Mídias, a outra formação é de responsabilidade na outra semana da escola, e na semana C, a responsabilidade é da diretoria de ensino. Então, por isso que nós estamos aqui focando o EMAI, tá? Então, às vezes vocês pedem lá na avaliação, né, solicitam as orientações ao Ler e Escrever, vocês terão esse apoio da EFAP, mas nosso também da diretoria de ensino, tá? Nas ATPCs das escolas aí, quando vocês precisam também replicar as pautas, né, da recuperação de língua portuguesa e matemática, nós estaremos sempre aqui no apoio, viu, pessoal? Pode contar conosco, tá? Para demais orientações.
Então, nós temos habilidades essenciais para matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências, educação física e arte nos anos iniciais, tá? Nós temos lá, então, nesse site, e eu também disponibilizei para vocês as habilidades essenciais que nós temos que ter sempre em mãos, estudando e saber o que os nossos alunos precisam aprender. Além disso, acompanhando o repositório, né, do Centro de Mídias, lá tem também as habilidades essenciais. É o mapeamento das potencialidades e dificuldades dos nossos estudantes, nós precisamos realizar nas nossas escolas, tá? Então, início com a sondagem da escrita, da leitura escrita, do ler e escrever também é necessária a realização, e também da leitura escrita dos números, nós vamos aprofundar aqui, ditado de números, né, situação, problema, as operações matemáticas, eu preciso também estar realizando esse mapeamento dos saberes dos meus estudantes. O trabalho presencial remoto com os estudantes em sincronia com as habilidades e as aulas do Centro de Mídias. Então, professor, eu preciso consultar e devo, né, fundamental consultar essas habilidades, lá tem os planos de aula, alinhar minha aula ao Centro de Mídias, como acontecia o ano passado, eu recebia muitos roteiros de estudo. Agora, por que nesse momento nós falamos dos planos de aula, das rotinas, né? A rotina é uma prática nossa, mas o plano de aula agora, por quê? Porque eu tenho que pensar também no meu aluno presencial, na minha aula daquele dia, né? Roteiros de estudo para aquele aluno que está remoto, à distância. E o plano de aula, né? Como eu vou desenvolver essas habilidades com os meus alunos. Então, isso tudo tem que ser articulado, alinhado, tá? Então, eu posso usar as aulas do Centro de Mídias como uma ferramenta do modelo híbrido de aula invertida, possibilidade de fonte de pesquisa dos estudantes. Então, lá nesse repositório, que eu vou mostrar depois um PPT, como entra lá, tem aulas de 15 minutinhos. Eu posso pedir para os meus alunos, olha, você pode assistir essa aula em casa. Quando retornar, nós vamos conversar sobre o que foi, né, trabalhado nessa aula. Então, o professor vai fazer essa articulação e aprofundar, e até mesmo retomar, se for necessário. Então, fazer uso dos conteúdos integrados, justamente chama-se conteúdos integrados por conta disso, tá? Que vai integrar, eles vão se articular, vai alinhar os conteúdos, as habilidades. Aulas presenciais e remotas, trabalho de compensação de ausências, atividades de forma geral durante o percurso de aprendizagem. Então, isso o Centro de Mídias traz como um apoio para a escola. Então, olha só, nesse repositório tem diversos conteúdos integrados. São aulas mais curtinhas que podem ser utilizadas pelos professores na escola, integradas com a aula presencial. E aqui está passo a passo como que eu faço para acessar. Tá? Eu não vou aprofundar isso, se vocês tiverem essa orientação, tá bom? E qualquer dúvida sobre isso, a gente se coloca à disposição para auxiliá-los. Então, aqui mostra como que vocês podem acessar esse repositório, tá? E como vocês podem articular essa aula com a do Centro de Mídias. Então, vamos lá. Nos anos iniciais, já aconteceu a aula no Centro de Mídias? Então, se já aconteceu a aula no Centro de Mídias, eu posso conversar com os alunos na roda de conversa, olha só, para identificar o que ficou de dúvida, retomar a aula, né? A partir do diálogo inicial, tá? Então, é uma sugestão, aprofundar ou retomar. Se não aconteceu a aula ainda no Centro de Mídias, eu vou iniciar a habilidade em sintonia com o trabalho que irá ser realizado pelo Centro de Mídias. Então, não aconteceu essa aula ainda no Centro de Mídias, a minha vai acontecer. Então, eu vou olhar a habilidade que eu preciso trabalhar e vou alinhar com o Centro de Mídias, tá bom? E o Centro de Mídias coloca lá também, previamente, a habilidade, da mesma forma, eu olho a habilidade para alinhar a minha aula. Tudo bem? Então, aqui é um exemplo, né? Que foi também já colocado na Semana do Planejamento,
Olha só, eu vou aprofundar um pouquinho nisso, porque nós temos também municípios parceiros aí, apesar que o material foi disponibilizado para vocês também, né? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar as transmissões ao vivo, mas também as gravações foram disponibilizadas. Nós temos aí, então, o exemplo de 2 terceiros anos, de 2 professoras. Então, as professoras analisaram o quadro com as habilidades essenciais e a programação do centro de mídias. E identificaram uma aula de matemática que abordaria a seguinte habilidade. Né? Vamos ler a habilidade do terceiro ano, né? Nós sabemos que aqui, né, a leitura da habilidade, ensino fundamental, né? Terceiro ano, matemática é a número 10. Então, é identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Então, elas olharam, verificaram que é essa habilidade. Para saber quais seriam as melhores intervenções para os seus estudantes, né, antes, durante e após a aula do Centro de Mídias, elas precisavam, olha só, identificar os saberes dos alunos a respeito da habilidade em questão. Então, o que o meu aluno sabe a respeito, né, das sequências ordenadas de números naturais, né, das realizações das adições e das subtrações. Então, para isso, elas propuseram uma atividade para levantamento dos conhecimentos prévios. Então, nós sabemos que é esse o movimento, o levantamento dos conhecimentos prévios, né? Depois do levantamento dos conhecimentos prévios, nós começamos com a conversa, a problematização, né? As intervenções e a avaliação. Então, olha só, elas colocaram essa atividade, né, para fazer esse levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes. Após a realização dos exercícios pelos estudantes, elas foram tabular os resultados. Então, nós sabemos que nós temos que realizar a sondagem, precisamos refletir e analisar os dados. Isso é importantíssimo, né? Não adianta eu só aplicar a sondagem. É necessário a análise profunda dos dados para que eu possa ter ações planejadas com intervenções pedagógicas específicas para atendimento à necessidade dos nossos estudantes. Então, elas tabularam, olha, 25 estudantes no terceiro ano A da professora Rosana acertaram. 5 estudantes erraram. 2 estudantes não entregaram. No terceiro ano, com a professora Fátima, 16 estudantes acertaram, terceiro ano B. 13 estudantes erraram. 1 estudante não entregou. Estou enrolando a língua aqui. De que forma as professoras podem utilizar a aula do Centro de Mídias a partir do resultado apresentado na atividade diagnóstica? Olhando bem para esses resultados. Como que elas podem usar as aulas do Centro de Mídias? Elas podem retomar o conteúdo, aprofundar a habilidade, complementar a aula e fazer intervenções pontuais no chat, tá? Então, isso tudo possibilita. Nós estamos falando da aula do Centro de Mídias, certo? Mas eu estou lá com o meu aluno, não é só Centro de Mídias, eu também preciso dar a minha aula. Da mesma forma, a minha aula, vou retomar o conteúdo lá presencial, vou aprofundar a habilidade, vou complementar. Que jeito? Nós vamos ter o material Aprender Sempre. O material Aprender Sempre, ele também foi proposto, né, de acordo com as atividades que precisam ser desenvolvidas do programa Ler e Escrever, programa EMAI, em consonância com o desenvolvimento das habilidades essenciais previstas para cada ano série, tá? Então, quando eu estou trabalhando o material Aprender Sempre, que é um material do programa de recuperação e aprofundamento, eu estou desenvolvendo as habilidades previstas para cada ano série também, certo? Então, eu preciso compreender
que essas habilidades, né, nós estamos falando de essenciais, elas são desenvolvidas dentro de uma unidade temática, tá? Nós estamos falando aqui de matemática. Então, a matemática nos proporciona unidades temáticas. E nesse momento, nós estamos falando dos números. Nós vimos que há outras unidades temáticas em matemática, nós estudamos todas elas o ano passado, esse ano também nós vamos continuar o estudo, tá? Mas hoje nós vamos abordar a unidade temática números. Então, nós sabemos que o ensino de números, a finalidade é desenvolver o pensamento numérico. Além disso, né, os conhecimentos sobre os números, suas relações, envolve a compreensão das operações, os seus resultados, tá? Nós temos que ver também que a matemática nos anos iniciais, ela foca no letramento matemático, né? As situações de leitura dos números, a escrita dos números, a interpretação dos números, tá? Isso incentiva o raciocínio, a comunicação, a compreensão do sistema de numeração decimal. Então, para que isso aconteça, eu tenho que considerar o cálculo numérico com estimativas, estabelecer a ordem de grandeza dos números. Eu tenho que considerar a história da matemática, vou trabalhar a história da matemática, como começou a medição, a contar, justifica ampliação para outros campos numéricos. Também eu preciso reconhecer as diversas funções sociais do número, o que se articula com o letramento matemático. Então, quando eu vou fazer minha sondagem lá, a importância do ditado de números, digitar o ano que estamos, o ano que passou, o ano que virá, né? São números familiares, que ele precisa conhecer, porque está ali no dia a dia dele, tem que ter contato com esses números. Quando eu vou fazer a intervenção lá com eles, né? Que número que você calça? Qual é o número da sua casa? Vamos fazer pesquisa. Qual é a quantidade de pessoas que moram com você? Quantas letras tem o seu nome? Isso é importante, nós fazermos esse levantamento com as nossas crianças e proporcionar essas práticas sociais de leitura e escrita do número, de compreensão do número, né? Valorizar o raciocínio estruturado, aditivo e o cálculo mental, assim como o cálculo numérico proporcional e aproximação. Então, o cálculo mental, ele trabalha junto com o cálculo, com o algoritmo, né? É paralelo, o trabalho do cálculo mental deve ser paralelo com o algoritmo, tá? E as estimativas, as aproximações, os arredondamentos, isso é muito importante eu trabalhar com meus alunos. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana e viva. Ela é uma forma de comunicação. Eu preciso da matemática para me comunicar. Ainda esses dias tinha uma criança me perguntando, mas para que serve a matemática? Eu vou precisar do teorema de Pitágoras para quê? Para que eu vou precisar, né, de calcular isso? Falei, olha, como quando você vai ao mercado, então a gente precisa contextualizar essas situações. O nosso material do EMAI, ele traz isso para nós, né? Situações contextualizadas. E quando eu estou ali numa prática do dia a dia, eu preciso fazer com que o meu aluno possibilite imaginar a situação, né? Conjecturar. O que é conjecturar? Ele vivenciar aquela situação no imaginário. Se é possível ele imaginar. Por isso que tem que ser do cotidiano da criança, uma coisa real para ela, né? Que faça sentido. E aí entra a aprendizagem significativa, tá? Então, é fruto das nossas necessidades. Então, quando eu vou ao mercado, eu preciso da porcentagem para calcular o preço, para ver o que é mais barato, o que compensa eu comprar, o que eu não posso comprar agora no momento, né? Resolver as situações do dia a dia e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos. Então, a matemática, como ela é viva, ela também sofre transformações, né? No dia a dia, nós estamos aí sempre presenciando a matemática. E nós vimos aí, desde as construções, né, na nossa casa, a questão aí que envolve outras unidades temáticas, como álgebra, a questão das grandezas e medidas, né, proporcionalidade e tudo mais. Tá sem som?
Não? Tranquilo? Elisete, acho que você precisa ver um pouquinho o seu som aí, tudo bem? Bom, isso tudo nós falamos sobre a sondagem, né? É o início diagnóstico, então eu vou colher os dados, vou conhecer os saberes da turma, vou analisar esses dados, vou refletir sobre esses dados, para que eu possa realizar intervenções pedagógicas, que são diversas possibilidades, num processo de recuperação. Então, a recuperação é em processo. Isso aqui nós também trabalhamos nas nossas formações. Nós falamos, uma das últimas formações foi sobre esse processo de avaliação, né? Questão das avaliações formativas, a questão de trabalhar os resultados, os diagnósticos. Nós apresentamos até aquele vídeo da Kátia Smolin, e em outros ATPCs nós também conversamos sobre isso. Estamos em constante conversa, porque o material do Ler e Escrever e do EMAI, ele traz toda essa preocupação com o diagnóstico dos saberes dos nossos alunos, com o levantamento prévio dos nossos alunos. Vocês têm aquele manual de aplicação de sondagens do Ler e Escrever e do EMAI, tá? Que vocês olham para lá para o preenchimento dos mapas de sala. Nós não temos, no estado, nós temos lá o portal do Ler e Escrever, que nós acessamos para preencher esses dados. O portal não foi ativado, visto em conta da pandemia, tá? Mas ele brevemente voltará a funcionar. Mas isso não significa que nós paramos com as sondagens, com os mapas de sala. Muito pelo contrário, é um momento, né, crucial do diagnóstico da turma, tá? Dos estudantes e professores coordenadores, diagnóstico nossos professores. O que eles sabem sobre como o aluno aprende, né? Como desenvolver essas habilidades essenciais, isso é muito importante, tá bom? Então, eu posso e devo realizar essa sondagem com meus alunos. Vocês têm aí um mapa, primeiro vocês preenchem ele manual, para depois jogar no sistema. E os municípios parceiros também têm esses mapas de sala, tá? Então, é importante continuar o trabalho com o diagnóstico, análise dos dados, as intervenções pedagógicas e a recuperação em processo. Tudo bem? Então, olha só, para ajudar no trabalho das sondagens, nós temos que retomar as avaliações diagnósticas de retorno de 2020. Então, o aluno que não realizou essa avaliação diagnóstica precisa realizar. Tá? Mas meus alunos era para ter, né, realizado no final do ano passado, então eles já realizaram. Nada impeça de vocês revisitarem alguns exercícios dessa avaliação e replicarem com os nossos estudantes, certo? Vocês já têm esse material. Então, eu coloquei aí, por exemplo, olha só, as questões, né, 15 e 16, da avaliação diagnóstica de retorno para o primeiro ano, que é possível replicar com os nossos estudantes, olhando a habilidade essencial que precisa ser desenvolvida, nesse caso, a unidade temática números, tá certo? Então, é necessário retomar? Vamos retomar, certo? Eu posso ainda contribuir também, olha só, com o segundo ano, olhando para a prova do segundo ano, essa diagnóstica, nós temos aí também questões que deverão ser aplicadas novamente com os nossos estudantes. Além disso, eu também posso aplicar com meus alunos, né, no segundo ano, o ditado de números também, assim como no primeiro ano, tá? Depois que a leitura escrita desses números, tá? Até 2 ordens aí que a habilidade coloca para nós, tá bom? Então, vocês podem alinhar essa avaliação diagnóstica de retorno com as instruções de aplicação de sondagem do Ler, Escrever e do EMAI. Tudo bem? No terceiro ano, isso, terceiro ano, né? Acho que está certo aqui, o próximo, tá? Então, terceiro ano, olha só, aqui nós já podemos observar que já são números de até 3 ordens, tá? Centena. E você vê aí que nós somos os conhecimentos essenciais, habilidades essenciais que nossos estudantes precisam ter em relação à operação, né? Aqui coloca subtração, em relação a
composição dos números, a leitura, a escrita, tá? E a gente também coloca aqui, além disso, outras sugestões, como trabalhar as sequências numéricas, antecessor, sucessor, ordem crescente, ordem decrescente. Então, isso tudo são as intervenções que vocês deverão fazer lá com os nossos estudantes, tá bom? E à distância também. Então, tudo tem uma intencionalidade pedagógica. É essa intencionalidade pedagógica que vai fazer com que eu alinhe as minhas ações, né, de planejamento e as atividades que precisam ser realizadas. No quarto ano, olha só, a gente já tem aqui uma decomposição de um número maior. E assim nós podemos perceber a progressão das aprendizagens. Então, isso é fundamental entender. O professor do primeiro ano, ele precisa conhecer o currículo da educação infantil, as habilidades previstas para a educação infantil, as habilidades previstas para o segundo ano, no segundo ano, as habilidades previstas para o primeiro, as habilidades previstas para o terceiro, tá? O essencial é que os professores dos anos iniciais conheçam as habilidades previstas para todo o ciclo. Eu preciso conhecer as habilidades previstas para todo o ciclo. Por quê? Porque quando eu tenho lá na minha classe o aluno que ainda está com defasagem, está com dificuldade, não consegue, né, tem muita dificuldade, eu vou diagnosticar e vou perceber que é uma habilidade lá que não é daquele ano, mas que pode ser do segundo ano, está no terceiro ano, mas é uma habilidade do segundo ano. Então, eu posso e devo atender esse meu aluno, senão ele não consegue prosseguir. E olha só como é importante alinhar. Eu não posso só prover atividades do ano anterior para essa criança. Eu também tenho que trabalhar concomitante com o conteúdo, com o currículo, com as habilidades do terceiro ano com ele. Porque senão eu fico só resgatando, retomando do segundo ano, e ele fica sem acesso, sem atendimento, o que é previsto para o terceiro ano. Isso não pode ocorrer, gente. Por isso que é uma recuperação constante. É um processo de recuperação, tá? E aprofundamento. Então, o ano, nós colocamos aí algumas sugestões, né, da situação problema. Nós também podemos perceber que lá no primeiro ano já tem situações problemas para os nossos estudantes, tá? E aí observar quais estratégias que eles utilizam. É muito importante isso. Mais importante o processo para chegar ao resultado do que o próprio resultado. O caminho que ele percorreu. Então, eu tenho que oportunizar aos meus estudantes momentos em que eles coloquem, expliquem, né, ou oralmente ou escrito, como eles chegaram àquele resultado. Importantíssimo socializar essas estratégias com a classe, com o grupo, porque de repente um falando, explicando como chegou a esse resultado, a outra criança, eu pensei dessa forma, olha, eu não pensei nisso, você me ajudou. E a professora, é claro, mediando, sistematizando, né, todo esse processo, tá? Tudo mediando, tá? Nós sabemos aí que nós temos os passos para a resolução da situação problema, e um dos passos é esse, né? Socializar as estratégias, que é fundamental, e não esquecer da sistematização. A professora tem que fechar o que foi aprendido, o que foi estudado naquela aula, tá? Fazer avaliação com os estudantes, o que eu aprendi, o que vocês aprenderam nessa aula, certo? Então, no quarto ano, a sugestão é essa também, tá? E resolver situações, problemas com número de até 4 ordens, né, ou até mais, tá? Agora nós colocamos aí o quinto ano, olha só, que vem aí, vocês estão observando, né, que é uma sequência de números, e eles precisam entender a composição desses números, compreender as características do sistema de numeração decimal, para conseguir resolver essa questão, tá? Então, eu posso colocar aí essa questão para os meus alunos resolverem, e já aproveitando o que está impresso, eu acrescentar aí a
questão, por exemplo, 19ª, leia e escreva, né, os números da sequência, colocar esses números. Então, eu vou ampliando. Vamos decompor o número 2.329. Então, eu aproveito esses números que estão aqui para acrescentar novos saberes a eles. A situação problema, vamos elaborar uma situação problema com esses números, né? Uma adição com esses números, uma subtração com esses números, uma divisão, tá? Então, isso tudo dá para eu ampliar. Eu não preciso ficar imprimindo xerocando várias atividades. As atividades têm que ser alinhadas, tá? Por isso que o material Aprender Sempre traz uma sequência didática, porque vai aprofundando o grau de dificuldade. Mas esse aprofundamento, ele é alinhado, né? Ele é tematizado, tá? Porque uma criança não desenvolve uma habilidade com uma atividade somente. Nós sabemos que não é dessa forma, que é todo um processo aí da aprendizagem. Então, eu trago aí para vocês as habilidades que estão sendo contempladas em cada ano, tá? No nosso material. Então, olha só, o material já foi preparado justamente para atender a especificidade de cada ano série. No primeiro ano aí eu tenho as habilidades, né, relacionadas aí às várias temáticas que nós temos na matemática. Então, tem aí a questão dos números. Então, eu olho para essa habilidade, eu já tenho que planejar, né, minha situação de aprendizagem que vá consolidar essa habilidade. Então, quando eu falo relacionar número às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois e o entre numa sequência, então o que me vem à mente? Olha, eu preciso elaborar uma situação de aprendizagem que vai apresentar lá para o primeiro ano uma sequência numérica, para que ele possa saber o que vem antes, o que vem depois, o que está entre eles. Então, eu tenho que olhar para a habilidade e fazer essa transposição, né, no meu currículo, o material que eu tenho, o que eu posso trabalhar lá no meu material, tá? Eu peço licença que eu vou ter que tomar um pouquinho de água, senão eu não consigo. Então, aí, nós temos as várias habilidades que precisam ser desenvolvidas, tá? No primeiro ano, no segundo ano aqui também, olha só. Então, a gente já pode olhar para essas habilidades e ver a progressão que há dos conhecimentos do terceiro ano em relação aos números, tá? Olha só, já é comparar, ordenar e registrar números naturais, e aqui já começa a questão, né, da ordem de centenas. No quarto ano, nós podemos olhar aqui que na própria habilidade já vai aumentando o grau de dificuldade, tá? Já precisa identificar as características do sistema de numeração decimal, usando a decomposição e decomposição de um número natural de até 4 ordens, tá? Aqui até a ordem de centenas, aqui não, aqui já vai além. Da mesma forma que no quinto ano, certo? Tem habilidade e nós podemos perceber esse grau de aprofundamento. Então, olhando para o material do Aprender Sempre, volume 1 de 2001, as sequências de atividades, sequências didáticas, elas nos trazem o desenvolvimento de algumas habilidades. No primeiro ano, vai relacionar os números às suas respectivas quantidades. Tem a récita oral da sequência numérica. Então, vou recitar 1, 2, 3, 4. Eu vou cantar, né, os números. E ele precisa ter lá todo esse ambiente matematizador. Preciso ter esses recursos em sala de aula, visuais, ensino remoto. Como eu faço isso, professora? Eu posso pesquisar, eu posso apresentar para eles virtualmente, tá? Pedir em casa, olha só, vamos lá, vamos fazer juntos, né? Uma sequência, vou deixar aí no seu cantinho de estudos. Importante eles terem esse local de estudo em casa, não é cada dia num lugar. Eu tenho que ter lá o meu lugar de estudos, né? Como se fosse minha sala de aula lá na minha casa,
tá? Então, isso tudo tem que ser orientado. Então, eu olhei para esse material Aprender Sempre de cada ano, e a primeira sequência, vocês tiveram essa formação no Centro de Mídias, inclusive agora, às 11h40, nós vamos tentar terminar às 11h30, às 11h35 no máximo, porque às 11h40 vocês entrarão no Centro de Mídias, cada professor no seu ano série, e vocês terão a formação sobre a recuperação, tá? E nessa recuperação, vocês terão aí o conhecimento e aprofundamento dessas sequências didáticas. Então, no primeiro ano de matemática, né, já foi falado aqui, vai relacionar os números, as suas quantidades, vai ter a resta da sequência numérica. O segundo ano vai ter a questão da probabilidades, possíveis eventos de acontecer, ler, escrever e comparar números de duas ordens, na sequência didática do material Aprender Sempre. No terceiro ano, também, o cálculo mental, trabalho paralelo com o algoritmo. Então, olha só, meu aluno precisa conhecer os números, suas características, sua composição, para também realizar o cálculo mental. Oi, professora Rebeca? Pois não? Sinta-se à vontade. Oi, Vanessa. Oi, Eu tudo bem? Confusa. Bem, graças Oi. a Deus, porque nossa escola é PEI, né? Sim. Então, esse horário que você está colocando não entra com a gente, porque seria um horário do almoço, e não está batendo, sabe? E outras tudo coisas, nós não estamos conseguindo acompanhar direito o ATPC, por causa da internet da escola. Eu não sei se está acontecendo isso com os outros colegas, mas as imagens estão descompassadas, as falas estão difíceis de entender. Quando você fala da aula online, nós na sala de aula e o aluno em casa assistindo, transmitindo. Eu vejo que para agora isso não tem como ser realizado, é uma realidade bem diferente do que a gente está vivendo aqui. Eu não sei se é só na Baço, mas é quase impossível o ensino híbrido na nossa realidade aqui. Era isso. Certo, professora, isso, nós compreendemos mesmo. É uma das estratégias, essa transmissão, a gente sabe que tem toda a questão da conexão da escola, que vocês estão vendo até estão com dificuldade agora, depois a gravação, tá? Então eu peço para depois vocês revisitarem essa gravação. Rebeca, não se preocupe, porque vocês poderão em outro momento acessar essa transmissão do Centro de Mídias, tá? Como você disse, é toda uma questão aí de organização também das ATPCs, está meio difícil, por conta que a escola, o Baço também, né, virando o Peio, o Silvério. Então, essa é uma organização que vocês farão aí na escola, tá? Desde que vocês tenham acesso a essa formação. Então, a gravação será disponibilizada, em outro momento vocês poderão revisitar essa gravação. Qualquer dúvida, estarei à disposição sempre, tá? No Centro de Mídias também, os professores que puderem entrar agora e acessarem, tudo bem, assistem, mas se estiverem em aula também, terão outro momento para essa gravação, tá? À tarde também tem outra reprise, e mesmo assim, fica lá no banco de dados, né, do Centro de Mídias, tem lá as gravações das aulas, que podem ser revisitadas a qualquer momento, tá certo? Outra angústia, Rebeca, e é a nossa também, dessa questão, né, de transmitir virtualmente aos alunos ao vivo, isso é uma das estratégias. Se não possível, a gente entende as especificidades de cada escola, o nosso aluno vai estar lá em casa acompanhando as aulas do Centro de Mídias, tá? E vai realizar as tarefas do Centro de Mídias, e quando ele retornar, no dia que ele retornar para a escola, ele vai apresentar isso aos professores para contabilizar também a frequência dele. Então, não é só acessar o Centro de Mídias, é realizar também as atividades que estão propostas lá, e que nós falamos aqui, né, e alinhar essas aulas todas, tá? Então, nós estamos aqui propondo várias estratégias, nós deixamos aqui claro que a escola tem suas
especificidades, seus atendimentos, tá? Então, cada escola olhar para as suas necessidades e adaptar. É como nós falamos aqui, né? Foi um momento de adaptação, estamos ainda em momento de adaptação. O que nós temos em mente é que olhar sempre e fazer essa reflexão. Estou garantindo a aprendizagem aos meus estudantes? Né? É isso que deve ser sempre bem pensado. A todos os estudantes, não posso deixar ninguém para trás. E isso nós sabemos que vocês estão se empenhando muito, tá? A professora fala isso porque ela faz esse trabalho, né, de atender todos os estudantes, e todas vocês fazem, a gente sabe disso, do desdobramento de vocês. Então, não é possível? É possível de outra forma? Então, faça da outra forma que for possível, tá? Desde que garanta as aprendizagens essenciais para todos os alunos, tá? Nós temos aí também os municípios parceiros, que às vezes têm dificuldade de entrar ao vivo também no centro de mídias, mas depois vocês assistem também, tá? Deverão assistir essas aulas do centro de mídias, e a gente também está aqui à disposição no que for preciso. Tudo bem? Acho que a Paula também está com problema, o áudio cortando, deve ser conexão, né, Fábio? Fábio está aqui no apoio nosso, tá? Mas vocês terão esse material e essa gravação disponibilizada. Eunice? Vanessa? Oi. Tá me ouvindo? A Cleo. Sim, Nossa, Cleo. Isso daí foi tudo muito bom, tá? Eu gostei muito, muito bom. E a Marta tem trabalhado conosco tudo isso daí que você disponibilizou. A gente já estava trabalhando com formação, com nossos professores. Graças a Deus nós estamos caminhando, tá? E com a sua ajuda também, eu quero agradecer muito você, tá? Um beijo. Beijo, Cléo. Disponha sempre. Eu fico feliz, né? Porque esse é o nosso trabalho. E isso é que nos realiza, né? Que vocês estão fazendo, a gente sabe das dificuldades que os municípios aí enfrentam também, mas que sempre procuram, né, realizar o que nós estamos propondo, isso é importante, essa é a parceria, tá? Então, não é possível agora os professores estarem assistindo esse ATPC, mas vocês, coordenadores, estão levando isso até eles. A Marta, eu agradeço, estou sempre conversando com a Marta, né, Marta? A gente está sempre em alinhamento aí, para também estar disponibilizando isso aos professores das outras redes e às demais professoras coordenadoras, que também a gente conversa muito, e nós estamos aqui para dar o apoio para vocês sempre, tá? Eunice, você conseguiu o seu áudio? Eunice está com a mão levantada? Eu não estou conseguindo ouvir a Eunice. Eunice, você vai tentando? Ou agora sim. Me ouvindo? Sim. Ô, Vanessa, o repositório também os municípios parceiros vão ter acesso? Sim, o repositório também os municípios parceiros terão acesso. Da mesma forma que o centro de mídias. Ok. Qualquer dificuldade, entra em contato. Tá ok? Bom, obrigada. Obrigada, Okay, Eunice. obrigada. Abraço. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Daqui. A Lilian fez contribuições no chat. A Lilian está aqui do meu lado, Lilian. Vou ler sua contribuição, porque, vamos lá, é importantíssima. Professora Rebeca, quando você baixa o centro de mídias com isenção de dados, você deve habilitar seus dados móveis da internet, que embora não utilizará os dados móveis do seu telefone. É condição essencial para o acesso ao centro de mídias em locais de difícil acesso à internet. Muito bem lembrado, né? Como acessar o centro de mídias. Muito bem lembrado, Lilian. E a Marta coloca aqui, né, que nós estamos conversando bastante. Agradeço também você, viu, Marta? Vamos prosseguindo. Bom, prosseguindo ao final, né? Agora eu passo a palavra para a supervisora Lilian. Peço a vocês que continuem aí com as participações de vocês nas formações. Agradeço muito, foi bem produtivo, né, como as outras formações também. Me coloco à disposição para auxiliá-los. Vocês têm alguma dúvida do que foi dito aqui?
Bom, eu passo a palavra para a Lilian, tá? Um forte abraço para vocês, que Deus continue os abençoando sempre e que nós consigamos vencer mais esse 2021, garantindo a aprendizagem de todos os nossos estudantes, tá certo? Me coloco à disposição e um forte abraço. Bom dia, espero que estejam todos bem, né? Sejam bem-vindas aí ao nosso início de planejamento, de ATPC. Espero que vocês também já tenham se sentido acolhidas. Eu não pude estar aqui no início, né? Mas espero que vocês tenham se sentido acolhidas e já estejam fortalecidas emocionalmente, espiritualmente e preparadas aí cognitivamente para o nosso trabalho em 2021, que também já se apresenta desafiador aí com o ensino híbrido, né? Esse atendimento dos alunos, uma parte presencial e uma parte remota. Sabemos que vai ser um desafio para a gente, mas, né, todas aquelas aprendizagens adquiridas em 2020, que vocês já trouxeram aí, colaboraram bastante, né, nas informações, dessa união, desse trabalho em parceria com as famílias, né, a reinvenção da prática. Então, foram muitos aprendizados que, com toda certeza, vai ajudar a balizar o trabalho também com o ensino híbrido, né? Mas a Vanessa trouxe aqui o trabalho com as habilidades e a necessidade da continuidade do diagnóstico com os alunos. Mas tão importante quanto o diagnóstico dos conhecimentos que os alunos possuem, nós, enquanto professores, coordenadores, também diagnosticarmos os saberes dos nossos professores. Veja bem, o diagnóstico deve ser o elemento balizador das nossas ações, tanto nas intervenções com os nossos alunos, como nós nas intervenções com nossos professores, né? Então, principalmente nas questões das especificidades do momento. Então, a gente precisa, né, levantar os saberes dos nossos professores, por exemplo, sobre as ações de acolhimento, porque as ações, as atividades, os diálogos de acolhimento não devem se restringir a essa primeira semana de aula, né? Para a gente conseguir amenizar os impactos da pandemia, essas ações de acolhimento, né, esses diálogos devem permear todo o nosso ano letivo. Então, pensar, né, diagnosticar. E o trabalho com a tecnologia? O que é que o meu professor sabe? O que ele tem dificuldade? Né? E a recuperação das habilidades não apropriadas pelos alunos em 2020. Né? Como o meu professor vai realizar esse trabalho das habilidades de 2020 articuladas ao desenvolvimento das habilidades essenciais de 2021? Isso nos diferentes anos dos anos iniciais, né? Então, nós, enquanto gestores e responsáveis pelo desenvolvimento do currículo e formação dos professores, precisamos nos questionar, né, perguntar e, acima de tudo, responder essas questões. Quais questões são essas que nós abordamos aí? O que o meu professor sabe sobre o acolhimento, sobre o uso da tecnologia, sobre as habilidades não dominadas pelos alunos, sobre o trabalho de recuperação dessa habilidade. E para que o PC realize esse diagnóstico, ele tem que se planejar, né? Tem que se planejar e tem que se valer, por exemplo, da observação de sala de aula, da análise
das rotinas, da análise dos planos de aula e das atividades que os professores estão disponibilizando para os alunos. E por que eu tenho que fazer isso? Porque se o professor ou coordenador não realizar o levantamento dessas informações, esse diagnóstico dos saberes dos professores, ele também não vai conseguir realizar as formações, planejar e realizar essas formações, de modo que elas apoiem efetivamente e oriente efetivamente os professores, né? E também nós não conseguiríamos fazer intervenções ajustadas. Então, se o professor apresentar dificuldades em sua formação, ele não for orientado e apoiado ajustadamente, com toda certeza nós não teremos os avanços necessários nas aprendizagens dos nossos alunos em 2021. Então, fica aí uma tarefinha, uma dica para os professores coordenadores. Realizar, né, o diagnóstico dos saberes dos seus professores para planejar o seu plano de formação, quer seja bimestral, semestral ou para o ano todo, tá? E colocamos-nos aqui à disposição para apoiar os professores coordenadores naquilo que for necessário, ok? Então, boa semana de trabalho. E o que vocês precisarem, vou reiterar. Estamos aqui para colaborar com vocês. Muito obrigada. Muito bom, Lília, parabéns. Obrigada, Lilian. Pessoal, por favor, nós temos aí, né, Fábio, o link da avaliação. É necessário vocês realizarem. Eu peço para que os municípios parceiros também tentem responder essa avaliação, tá? É importante para nós, o nosso retorno aqui e para o alinhamento das nossas ações de formação. Fábio, quer falar alguma coisa? Não. Era isso, Vanessa. Eu ia reforçar, né, a necessidade de responder a nossa avaliação, porque ela é bastante importante, né, para o redirecionamento das nossas práticas. Era isso. Então, mais uma vez, agradecemos a colaboração de todos vocês, a colaboração dos nossos parceiros, nossos companheiros aqui. E então, ficam aí a avaliação para ser realizada, tá certo? E nós nos colocamos à disposição. Um abraço e nós encerramos por aqui. Lembrando que às 11h40 vocês precisam acessar o centro de mídias, mas quando for possível, né? Se não for possível nesse momento, terão reprise posteriormente, na parte da tarde, e mesmo assim, essas gravações ficam disponibilizadas no centro de mídia. Até breve, bom trabalho. Até breve.